mas desde o início a gente trouxe pessoas muito boas. Esse foi um dos motivos para a gente considerar começar a trazer um pouco de capital de terceiros. De maneira geral, a gente sempre aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E no nosso caso, principalmente, é know-how especializado em franquias. Foca muito em criar valor para os franqueados. E a forma com que você retorna o capital num negócio de franquia também é um pouco diferente. A gente gosta de entrar nessas marcas que elas já estão indo bem, estão crescendo, mas elas ainda não têm relevância nacional. Olá, eu sou o Luiz Peno, sócio do Ártica, e hoje eu vou bater um papo com o Bruno Semenzato, que é CEO do Grupo Semenzato, que é a maior empresa de investimentos em franquias do Brasil. Bruno, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, acompanha a trajetória e admiro a trajetória sua e do grupo. E eu queria começar perguntando, eu sempre gosto de entender o background das pessoas, até para informar depois da conversa que a gente vai ter. Se pudesse contar um pouquinho da sua trajetória até hoje. Boa, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em Lins, pouca gente conhece. E nasci de uma família muito empreendedora. Eu, desde que eu me conheço como gente, só se fala de franquias em casa. Então, meu pai fundou a Microlins lá em Lins no começo da década de 90. E aí, depois disso, o negócio começou a crescer. Ele mudou a sede da empresa para Rio Preto, a gente se mudou para Rio Preto, então eu morei, que na época era uma cidade grande pra gente, eu morei lá dos 8 aos 13, e aí, nessa época eu comecei a jogar tênis direitinho, Uhum. e aí decidi investir na carreira. Falei para os meus pais que meu sonho era ser jogador de tênis profissional. Eles me apoiaram muito. Na época, eu acabei conhecendo o Larry Passos, que ele treinava o Guga, tinha montado uma academia em Camboriú. Uhum. E aí eu fui fazer uma pré-temporada lá, passei as férias, adorei e decidi me mudar para lá, Com quantos anos? com 13 Nossa. anos, 13 para 14. E aí eu falei para os meus pais isso, meu pai sempre me apoiou. Mas não era o sonho dele. Então, ele falou: é uma decisão totalmente sua, vou te apoiar, acho que você vai estar em ótimas mãos. E aí começou a primeira fase da minha carreira, que foi no tênis. E aí tive o privilégio de poder conviver vários anos, morei em Camboriú dos 13 aos 19. Convivi muito com bastante gente de altíssima performance no tênis e tive o privilégio de conviver com o Larry, com o Guga, e eu competi mundo afora nessa fase. Eu tive um ranking juvenil bom, fui top 50 do mundo, e aí, quando eu estava com 17 para 18, eu terminei o terceiro colegial ali em Camboriú, estudava no melhor colégio lá da cidade na época. Estudava de manhã e treinava a tarde inteira. Uhum. Eu, terminando o colegial, combinei com meu pai que eu ia jogar um ano de tênis profissional. E eu queria basicamente entender qual que era meu nível, se eu tinha capacidade de ou ir direto para o profissional ou depois voltar Uhum. a jogar depois de me formar. E eu tive um ano muito bom, fui 650 do mundo, fiz uns 70 pontos na ATP. Só que, apesar de ter tido um primeiro ano muito bom de profissional, é, eu me dei conta que aquilo ali provavelmente não ia ser o suficiente para ser minha profissão ou para me colocar num lugar que eu almejava. Uhum. E eu sempre fui consciente em relação a isso. E aí tive ótimas oportunidades para poder continuar jogando tênis e estudar nos Estados Unidos. Então, eu recebi alguns convites de universidades que, quando eu parei para pensar, eu vi que provavelmente nem se eu tivesse me preparado academicamente a vida inteira, talvez eu teria a oportunidade de estudar com bolsa nessas escolas. Então,
Foi uma decisão relativamente fácil Uhum. e acabei indo para lá. Então, eu conciliei o tênis com a parte acadêmica por 4 anos. Eu joguei tênis por Duke, que é uma universidade na Carolina do Norte, Uhum. é, já com a cabeça de fazer minha transição para a segunda parte da minha carreira e para o mundo dos negócios depois. Só que com a opcionalidade de poder, eventualmente, se eu estivesse jogando muito tênis, depois considerar voltar para o circuito Uhum. profissional. Mas na metade da universidade eu já estava mais interessado em aprender sobre o mercado financeiro, o que, que meu pai estava fazendo, do que voltar a competir. Então, foram anos incríveis lá, tive uma experiência bem única também, Uhum. de poder morar numa cidade pequena dos Estados Unidos, universitária, numa faculdade muito boa. E aí, comecei já a pensar e fazer a minha transição. Então, mais ou menos nessa época, o meu pai tinha vendido a empresa. Então, lá atrás, ele fez um ciclo empreendedor completo. Uhum. Ele trouxe, quando a Microlins tinha umas 600 escolas, a maior parte delas franquias, ele trouxe o Pátria como sócio. Um dos primeiros fundos do Pátria, eram os fundadores do Pátria que olhavam esse investimento. Então, foi uma experiência muito legal para ele. Uhum. Experiência de profissionalizar a empresa, montar um conselho de administração, tirar a família. A Microlins, no início, era uma empresa muito familiar. Minha mãe já foi financeiro da empresa, meus tios trabalhavam na Legal. empresa, então ele viveu todo esse processo de cabo a rabo. Depois, junto com o Pátria, eles praticamente dobraram o negócio em 2, 3 anos e aí venderam para um estratégico. E nessa época, então ele fez o ciclo inteiro, né? Uhum. Até a preparação para venda, passar por todas as diligências e tudo. E ele tinha vendido a empresa. Eu estava considerando ficar nos Estados Unidos, trabalhar lá como executivo. Apliquei para alguns programas de trainee para empresas e empresas de donos que eu admirava, que eu queria Uhum. trabalhar. Tive essa oportunidade, mas eu decidi voltar para o Brasil. E aí a gente começou a construir o que a gente está fazendo hoje. Então, a minha história é mais ou menos essa. Hoje, eu sou casado com a Giovana, tenho 2 filhas e estou super feliz em construir junto com a minha família o que a gente está construindo. Muito legal, Bruno. É uma trajetória diferente e muito rica, né? Aproveitando o gancho, você falou que a Microlins era uma empresa familiar e você voltou para o Brasil para trabalhar com seu pai, né? Que é um nome muito forte no setor de franquias, né? Como que foi isso e como que a empresa hoje ela ainda é familiar, ela é profissionalizada? Há quanto tempo vocês estão juntos? Quando eu voltei, e desde quando eu comecei a pensar em fazer essa transição, eu tinha muito claro para mim que eu não queria trabalhar para o meu pai. E quando eu fui para os Estados Unidos, ele ainda tinha a empresa dele, ele era o CEO, tocava, e nunca tinha passado pela minha cabeça voltar pro Brasil e trabalhar na Microlins, trabalhar para ele. Eu sempre achei que eu tinha que ter uma trajetória executiva, tinha que me equipar primeiro para depois poder contribuir, e queria ter essa experiência. Quando eu voltei e a gente não tinha mais a empresa, a conversa foi bem diferente e a gente começou a desenhar uma história que é muito mais co-empreender juntos do que uma história de sucessão propriamente dita. Então, isso me animou muito. A gente, de lá para cá, estamos há 12 anos juntos, né? A gente evoluiu, começamos investindo a partir de um veículo 100% familiar, com capital proprietário apenas, mas desde o início a gente trouxe pessoas muito boas que a gente foi formando e construindo juntos. Então, desde o primeiro dia, a nossa proposta foi fazer um negócio que, apesar de familiar, apesar de ter Uhum. nascido dentro
de um veículo só da família, que fosse 100% profissionalizado e feito para ser grande e poder crescer independente da nossa, né, intervenção, participação e etc. Então, essa sempre foi uma premissa importante. Por 8 anos a gente investiu só capital proprietário. Não quer dizer que era uma empresa familiar, Uhum. mas a estrutura de capital era proprietária, mas a gente sempre tocou a empresa de forma muito profissional, sem misturar o que era as finanças da família, o que era as finanças da empresa, e com uma visão muito clara já de sociedade, trazendo as pessoas para construir juntas e terem exposição, né, ao resultado do negócio e tudo mais. Depois disso, algumas coisas foram acontecendo naturalmente. Depois de alguns sucessos, a gente começou a receber muita provocação dos próprios empreendedores que a gente investia para poderem investir com a gente. Uhum. E a gente falou, pô, se eu ficar convidando um para olhar um negócio específico, eu vou ter que convidar todos. Uhum. Então, por algum tempo, a gente não tinha estrutura para acomodar esses pedidos, né, de potenciais clientes, que eram nossos sócios do portfólio. E aí, esse foi um dos motivos para a gente considerar começar a trazer um pouco de capital de terceiros. Além disso, a gente também sempre pensou em escalar o Uhum. negócio, né? E quando a gente começou a ver que o tamanho da oportunidade era muito maior do que o capital proprietário conseguiria absorver. Uhum. A gente também, isso foi importante para a gente considerar montar a gestora. É, e acho que essa vontade de profissionalizar. Uhum. Então, acima de tudo, acho que quando você tem uma estrutura que ela é só que ela é de capital proprietário e ela é muito familiar, é difícil você subir a barra cada vez mais e é Uhum. muito fácil você ficar Uhum. acomodado, você não tem que prestar conta, você não tem clientes fazendo perguntas desafiadoras Uhum. e tudo mais. Então, tem um senso aí de responsabilidade também que ajuda bastante quem tem essa cabeça de construir um negócio para crescer e que seja profissional. Uhum. Então, a gente sempre teve o privilégio de poder, sempre enxergou que é um privilégio você poder construir junto com quem tem uma experiência muito grande dentro do que a gente faz. Uhum. É um privilégio enorme também poder ter esse apoio e ter sido muito ancorado pelo capital da família lá atrás. Mas a gente sempre entendeu que em algum momento o negócio ia ter que crescer para além da família, né? Uhum. Então, desde lá de trás a gente sempre teve essa visão e vem construindo em cima disso. Muito bacana. E vocês já participaram de diversas histórias bastante relevantes para o mercado de franchising no Brasil, né? Qual que é o caso que mais te marcou? Não necessariamente o que deu mais certo ou o que deu mais errado, mas aquele que mais te ensinou. Eu acho que, de maneira geral, a gente sempre aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E a gente lá dentro acredita muito que não tem fórmula do sucesso. E cada vez mais a gente trabalha para aprender com os erros e garantir que a gente está passando esse aprendizado sempre para as próximas empresas do portfólio. Uhum. Então a gente costuma dizer que estamos perto de achar qual que é a fórmula do fracasso. E a gente trabalha para evitar que esses erros aconteçam. Mas a gente teve algumas histórias muito interessantes que eu tive a oportunidade de participar desde muito cedo. Posso falar de algumas, mas talvez a que mais tenha me marcado tenha sido a de espaço laser. E aí, em vários aspectos, assim, acho que
a gente teve a oportunidade de poder participar desse negócio desde muito cedo. Então, nos associamos a eles quando eles tinham umas 15 clínicas, 15 a 20 clínicas. Na época eram todas próprias, então foi um modelo onde a nossa proposta de valor foi ajudá-los a transformar e construir do zero o canal de franquias. Então isso já tem bastante aprendizado aí, validação de algumas coisas. Depois a gente pegou uma janela e um ciclo de Brasil e desse setor também que foi muito especial. Eu lembro que depois de uns 2 anos trabalhando juntos, a gente já tinha crescido umas 150 franquias e o braço de lojas próprias estava crescendo bem também, tinha dobrado de Nossa. 15 para 30 lojas próprias. E ali foi uma estratégia híbrida de crescer com próprias e franquias desde a largada. A gente focou muito em ajudar na história das franquias. Foi um crescimento muito impressionante. A gente nunca tinha visto uma expansão tão acelerada e com qualidade como foi feito ali. Eu lembro que a gente bateu o próprio recorde do Semenzato, que na época era vender 15 franquias num mês, na época de Aham. Microlins. Eu lembro da gente comemorar essa marca. E depois de 2 anos, bateu um fundo americano na nossa porta, falando que queria comprar 30% do negócio. Também foi algo muito inédito para a gente, porque tinha acabado de começar uma empresa de investimentos. Um dos primeiros ativos que você entra, depois de 2 anos, está sendo muito assediado e recebe uma proposta de um fundo americano Hum. que não tinha investimento no Brasil Nossa. ainda na época. Então você imagina, para mim, aquilo ali já era um negócio muito à frente do meu tempo, do meu desenvolvimento. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil, não tinha nem 2 anos de experiência de trabalho, de mercado. Hum. E aí entram alguns detalhes que também são bem importantes, né? Pela minha formação lá fora e, e acho que algumas das nossas limitações internas na época, eu acabei tendo muita exposição a essa negociação. Uhum. Então, você vai negociar com os americanos, pô, todos os materiais são em inglês, você Uhum. tem uma série de o relacionamento, como é que você cria empatia com o comprador que ele não é brasileiro. Então, aconteceram várias coisas que também um pouco de sorte de estar na hora certa, no lugar certo, Uhum. que me deram muita exposição para coisas que provavelmente eu só teria talvez hoje se eu Uhum. tivesse em qualquer outro lugar. Então isso aí trouxe muito aprendizado, Uhum. né? Desde cedo conseguir liderar e poder estar muito exposto a essas negociações. Depois, a gente trabalhou numa parceria muito boa com esse fundo, que é a Caterton. A gente tem algumas parcerias com eles, Uhum. mas nesse caso foi assim espetacular o crescimento da empresa depois que eles entraram. E aí, de novo, a gente começou um pouco antes da pandemia, num curtíssimo espaço de tempo, né? 5 anos trabalhando junto com a empresa, a gente começou a ser assediado de novo para eventualmente vender o negócio. Mais ou menos nessa época veio a pandemia. Eu lembro que essas negociações estavam bem avançadas, elas foram esfriaram, Uhum. só que a empresa estava indo muito bem e teve a oportunidade de abrir o capital, que foi mais uma experiência para um Uhum. investidor nos primeiros 5 anos de É. carreira, você conseguir fazer um ciclo completo desse, ainda culminando numa abertura de capital, eu diria que foi o que até hoje assim mais trouxe aprendizados. E aí Uhum. depois você viveu o pós, você viver fases mais difíceis da empresa, capital aberto, pressão de investidor e etc.
eu acho que esse é um dos casos que eu citaria como de muito aprendizado. Depois, provavelmente, nosso investimento em odontologia, que Uhum. também tive a oportunidade de participar desde muito cedo, e também pegar um ciclo muito virtuoso numa tese que para a gente é uma tese de consolidação. Então a gente comprou duas empresas relevantes já, franqueadoras grandes. Então foram aquisições até então as maiores que eu tinha feito na carreira. Então muito aprendizado. Das mais recentes, Oakberry, sem dúvida, sim, Uhum. muito aprendizado sobre expansão internacional, verticalização e construção de marca. Então, tem algumas, mas se eu tivesse que mencionar uma por aprendizado, sem dúvida, Espaço Laser. Eu acho que, até pelo timing, por ter sido uma das primeiras que eu tive ali bastante contato, bastante coisa que a gente colocou na caixinha de ferramentas aí para poder criar valor daqui para frente. Vale mais do que muito MBA, tudo isso que você viveu Sem lá. dúvida. E IPO, que é muito difícil fazer no Brasil, né? Retomou agora esse ano com o da Compass, mas fazia 5 anos que não tinha um IPO no Brasil. Então ter a chance logo no começo de carreira como investidor fazer um IPO é bem interessante. E eu queria pegar um gancho. Você contou um pouquinho do caso da Espaço Laser. Como que é, ou no que difere o investimento em franquia versus um investimento, vou chamar mais tradicional, de private equity, né? Porque o private equity, ele investe numa empresa, ele quer melhorar de alguma maneira e vender lá na frente, né? Mas no caso da franquia, você tem outros stakeholders incluídos, né? Você tem o empreendedor, mas também você tem os franqueados, que são empreendedores e tem uma relação, que eles são clientes, parceiros, e você tem que equilibrar mais pratinhos aí, né? Como é que vocês enxergam o investimento? É, a primeira coisa é que a dinâmica de capital ela é muito diferente. Então, o típico investidor de private equity, ele está atrás, né, de empresas que precisam muito do capital. É onde ele mais tem valor para agregar e é onde é, ele vê que colocando o capital ele está contratando crescimento, né, necessariamente. E aí depois tem bastante diferença em alavanca de criação de valor, de onde vem o crescimento e tudo mais. Mas eu acho que a dinâmica de capital ela é muito diferente. Então, em franquias, a gente acaba contribuindo com o capital, mas de longe o mais relevante é know-how Hum. e contribuição de trabalho e, e no nosso caso, principalmente, know-how especializado em franquias. Uhum. E como eu te falei, principalmente o que não fazer. Tudo que a gente já viu que não funciona ou são os erros que podem te levar para um lugar muito ruim. Então, eu acho que essa é a primeira grande distinção, né? E aí depois você tem um trabalho que ele é muito... Depois você investiu numa franqueadora, é fundamental você criar valor para os teus franqueados e manter uma rede muito engajada. Uhum. E eu acho que isso muda bastante a tua forma de atuar depois, uma vez feito o investimento. Então, tem toda uma agenda de preservação do que é a cultura de uma rede, do que é o vínculo com é, fundadores, do que né, o engajamento com esses franqueados que muitas vezes eles foram trazidos, as relações são pessoais com os fundadores ou com o senior management do negócio. Então, a gente toma muito cuidado para não mexer Uhum. nessas coisas que são fundamentais, foca muito em criar valor para os franqueados e, e aí, ao longo do nosso ciclo, a gente tem muito uma cabeça de que a empresa ela tem que ser feita para durar para além dos donos, né? Uhum. Então a gente ajuda muito esses fundadores de franquia
a construírem uma camada de gestão que possibilite que eles vão para o conselho ou que eles possam, lá na frente, vender um pedaço da empresa ou listar a empresa sem que ela perca o DNA, sem que ela perca a essência e mantendo, sobretudo, a construção com os franqueados exatamente ou melhor do que ela vinha sendo feita até então. Então, isso é primordial. E aí, voltando também na estrutura de capital, Uhum. os motivos para você fazer um investimento num negócio de franquia, eles são diferentes. E a forma com que você retorna o capital num negócio de franquia também é um pouco diferente. Então, raramente você vai ver um fundo de private equity focado em distribuir dividendos das empresas do portfólio, Uhum. porque ele cresce alocando capital, normalmente. Em franquias, com raras exceções, você não tem times treinados e condicionados a alocar capital para crescer. A lógica é um pouco o contrário. Uhum. É uma lógica de você gerenciar uma rede, gerenciar muito bem a marca, mas reinvestir muito pouco capital, porque o caixa que você gera na franqueadora é mais do que suficiente para você reinvestir em suporte, em marketing, etc. Então, são empresas que geram caixa, na média, e que acabam pagando dividendos. Então, o retorno desse capital, ele é composto por uma combinação entre bastante dividendos e, de tempos em tempos, você vender um pedaço do negócio. Mas uma parte integral do nosso trabalho é garantir que a gente não está mexendo nessa essência que foi construída pelo founder, Uhum. é, porque é primordial isso em franquias. Então a Entendi. gente trabalha para a nossa entrada e a nossa eventual saída ser o mais sutil possível para o Uhum. negócio. Assim, a gente quer que as nossas ferramentas elas alavanquem muito a empresa, mas a gente nunca quer criar uma dependência do nosso time ou uma dependência da nossa estrutura na empresa. Então, a gente gosta de ajudar o máximo que pode e, na medida do possível, fazer com que a empresa continue depois evoluindo, independente da nossa contribuição. Entendi. Muito bom. E, Bruno, vocês investem só em empresas de founders? Vocês compram controle ou são minoritários? Qual que é o perfil do investimento? E que tipo de ah, negócio brilha mais o olho de vocês? O que que vocês consideram o mais provável de vocês investir se for uma franquia que está buscando um Uhum. investidor? A gente hoje faz investimentos minoritários, então para o estágio em que a gente investe, isso é muito importante. Hoje a gente investe num estágio que varia aí alguma coisa entre 30 e 50 lojas. Isso seria o ponto ótimo para a gente investir Uhum. e olhar um negócio. Com alguma flexibilidade, principalmente para mais. E aí, a nossa premissa básica é não tomar risco de conceito, jamais. Então, toda a nossa análise é pautada em minimizar ao máximo o risco de conceito. Então, o conceito ele tem que estar muito validado. E a nossa regra de bolso é que isso aí se dá por volta de umas para cima de 10 lojas e quando o conceito tem umas 30 lojas, ele já tem uma estrutura mínima que comporte uma escala um pouco mais, um ritmo de crescimento um pouco mais acelerado. Uhum. A gente já aprendeu também que às vezes você entra numa empresa que tem 5 lojas, o conceito está super validado, mas você vai gastar os próximos 5 anos montando a estrutura básica, fundamental para a empresa sair de 5 para 100 Uhum. lojas. Ao passo que, se você entra quando ela tem 30, normalmente essa estrutura está pronta, você consegue sair de 30 para 100 em 1 ou 2 anos, e não Uhum. 5, 7 anos. Isso foi um aprendizado relevante nosso. Uhum. Nesse estágio, a empresa depende muito ainda dos fundadores. É muito difícil uma empresa
que está prestes a entrar num ciclo de crescimento acelerado, ela já está totalmente profissionalizada e já não depender dos fundadores. Então, hoje em dia, a gente faz assim, essencialmente parcerias com esses fundadores. É, e, e a gente é um sócio muito mão na massa. Então, gosta de ajudar bastante em tudo que diz respeito às franquias. Mas a gente não tem uma especialização setorial que nos dá alguma competência de poder discutir de igual para igual com os founders de um determinado setor. E isso também calibrou um pouco o estágio em que a gente investe, porque a gente não é o sócio que vai discutir o que deveria ir de topping no açaí da Oakberry. Assim, a gente não agrega nada nesse tipo de discussão e ninguém melhor do que os fundadores e o time para fazerem essa etapa. Agora, quando a empresa já tem produto adequado, modelo de negócio adequado, a gente entra nas discussões de como é que escala isso aqui rápido e com qualidade e como é que a gente monta uma estratégia para ajudar a construir uma marca que ela tem algum sucesso já, mas é um sucesso localizado, regionalizado, em uma marca de destaque nacional. Essa é a nossa missão. A gente gosta de entrar nessas marcas que elas já estão indo bem, estão crescendo, mas elas ainda não têm relevância nacional. Então, esse é o que a gente mais gosta de fazer. E aí, o típico investimento, para a gente, ele sempre vai ser em um conceito que vai bem. Acho que essa é a primeira regra número 1, número 2, número 3. É um conceito que, no nível da loja, ele tem resultado. Depois disso, a gente vai olhar um conceito que tem potencial de crescimento, porque em franquias você não constrói um negócio se você não tiver uma escala relevante. E aí, o que é essa escala? Alguma coisa perto de 200 a 300 unidades, com algumas exceções. Então, tem modelos que, pelo que você captura de take rate da ponta, você consegue ter uma empresa relevante com 100 lojas. Tem modelo que você precisa ter 500, se for um modelo mais de micro franquia, alguma coisa assim. Então, a regra de bolso é que, pra gente, é que o negócio tem que estar dando resultado no nível da loja e ter um mercado endereçável para poder ter algumas centenas de lojas. E depois, a gente foi tendo um viés mais para serviço do que para produto, por também uma série de motivos, mas nesse estágio mais inicial, em produto, normalmente as empresas ainda não são verticalizadas, então você está só distribuindo algum bem e aí tem muito pouca margem para você rentabilizar a franqueadora e também entregar uma boa margem para o franqueado. Então, foi mais como uma consequência das nossas análises a gente ter caído, né, e ter um viés para serviço. A gente pode olhar de tudo, olhamos o produto, a gente só faz menos investimentos nisso. E outra premissa básica é que a loja física, existem alguns modelos que não passam por uma loja, e agora a gente tem feito alguns deles, Eu ia te mas, perguntar sobre isso. mas via de regra, a loja ela é essencial no modelo de franquia. E aí a gente tenta olhar para conceitos onde a loja realmente ela é necessária. E aí o canal de franquias ele não é só um acessório ou um canal adicional dentro dos vários canais do negócio. Então, o nosso arroz com feijão é olhar para negócios que vão crescer. Podem ter outros canais, devem ter outros canais quando for necessário, mas que vão crescer majoritariamente por franquias. Entendi. Esse é o caso clássico nosso. E aí pode ser uma rede como a gente fez lá atrás com o Espaço Laser, que ainda não tem franquias, mas já tem ali 20, 30 lojas próprias. E a gente ajuda a implementar e a construir do zero o canal de franquias.
mas 80% dos casos são já franqueadoras que estão crescendo, estão indo bem, mas que ainda não deram esse primeiro grande salto de crescimento. A nossa Entendi. vocação é muito mais voltada para empresas de crescimento do que pegar um estágio mais de casos de estresse ou casos complicados, ou empresas já muito maduras. Então, a gente tem se especializado bastante nesse estágio mais inicial, pós-validação de conceito. Entendi. Até porque você falou a questão de casos estressados, eu imagino que se já é difícil fazer turnaround numa empresa, num negócio de franquia, é mais difícil ainda, né? Porque você tem que intervir na franqueadora e nos franqueados de alguma maneira, né? Deve ser mais Total. complexo. E tem nesse negócio, um ponto que eu esqueci de mencionar também, o que é diferente de um típico investimento de private equity, né? Em franquias, você tem uma dupla responsabilidade como investidor e como sócio. Você tem a responsabilidade da parceria que você está construindo com os founders, mas principalmente você tem uma responsabilidade da parceria que você está construindo ali indiretamente com os franqueados. Então, por muito tempo a gente refletiu bastante sobre esse estágio. E imagina aqui com um negócio que leva o nosso sobrenome, que tem uma exposição pessoal do Semenzato, minha, do nosso time. Você imagina você investir num conceito que ainda não está validado, que você não foi dirigente o suficiente para entender se na ponta aquele negócio está dando dinheiro para o franqueado. A gente costuma brincar com os founders que quando dá problema, o telefone que toca passa a ser o nosso, Hum, pessoalmente, entendi. porque o franqueado, no final do dia, se a gente tiver 2% da empresa ou se tiver 90%, ele não vai entender isso. Ele entende que é uma empresa do portfólio, do grupo Semenzato e que a gente tem que ir lá e resolver o problema. Então, cada vez mais, a gente pensa muito nisso Uhum, antes de investir e na hora de construir o nosso portfólio também. uhum, Tem um processo que tem que ser muito rigoroso de avaliação, né? E garantir que o resultado na ponta ele é bom, garantir que a franqueadora leva a sério, né, o franchising e ela não está ali só para vender os direitos da marca e não uhum, prestar um bom suporte ou não reinvestir naquele negócio. E aí, no final do dia, isso também sobe bastante a nossa régua, acaba virando um ciclo virtuoso, né? A gente tenta olhar com essa ótica uhum, para você cada vez mais ir atrás de conceitos que sejam sólidos, operados por founders comprometidos e uhum, no final do dia traz traz um alinhamento de interesse natural que a gente também depois consegue a gente consegue vender isso para os potenciais franqueados que a gente atrai. uhum, Então, diferente de você ter um negócio que é só uma corretora, né, de franquias ou alguém que não tem exposição ao equity, uhum, a gente investe um capital relevante para comprar um pedaço dessas marcas, mas acima de tudo tem a nossa reputação em jogo, então a gente tem um compromisso de é, entregar, ou pelo menos fazer de tudo para entregar um produto que está muito alinhado com o que a gente está vendendo. E aí, muitas vezes, você tem ciclos ruins, você vai ter aperto de juros, como a gente está vivendo agora, e aí o uhum, resultado do franqueado, né, em vários setores, ele é comprimido e a gente tem que trabalhar com os times para entregar mais margem na ponta, e mexe daqui, mexe dali. Então, é, muito desse trabalho ele é um pouco diferente uhum, do trabalho de um private equity uhum, tradicional. Então, a gente acaba se especializando e focando muito nesses temas que eles são críticos pro franchising e isso acaba nos dando alguma vantagem também na hora de fazer o que a gente faz, né? Então,
Obviamente, tem já um acesso diferenciado Uhum. por conta da marca que a gente está construindo, mas também tem várias coisas específicas que vão desde a forma de analisar até a forma de criar valor e depois como é que você constrói eventualmente o seu desinvestimento, que é bem particular para o negócio de franquias. E aí tem uma historinha rápida, mas que a gente fala muito também lá sobre como avaliar os negócios de franquia, Uhum. que se você der um mês para o nosso time e qualquer outro time de private equity analisar uma empresa, a gente vai fazer exatamente a mesma análise em 30 dias. Mas se você der 2 ou 3 dias, o trabalho vai ser completamente diferente. Então, a gente brinca que qualquer investidor financeiro vai passar a maior parte do tempo olhando os números da franqueadora, balanço, estrutura Uhum. de capital, Uhum. quanto é que ele pode pagar naquele negócio com base, né, no resultado da franqueadora. E o nosso time vai passar os 3 dias conversando com o franqueado, visitando loja, Uhum. tentando montar um PNL nível loja, porque muitas vezes o franqueador, principalmente nesse estágio, não tem, Uhum. e construindo uma visão do que é a rentabilidade do franqueado, para a gente poder realmente ter clareza se o conceito gera valor ou não. E, enfim, então tem várias coisas que são bem específicas Uhum. aí por trás do que a gente faz. E o principal é que é o que eu falei, assim, é um negócio que não pode dar errado. Uhum. E o negócio que não pode dar errado, você acaba tendo algum componente que é, vai ter que arrumar a solução para os desafios que aparecem. Então, acho que talvez esse seja o principal fator do crescimento que a gente vem tendo, o alinhamento Uhum. de interesse e busca pelo resultado, que eu mencionaria aqui. E eu acho que você falou uma coisa que eu nunca tinha me tocado, né? O fato de ser o nome de vocês ser Menzato, uma responsabilidade muito maior, que por outro lado, para quem vira sócio de vocês também é um selo muito maior, não só de, pô, vocês foram muito diligentes na entrada da sociedade, como vocês estão lá para ajudar, porque a gente sabe, né, quem é empresário no Brasil, às vezes as coisas dão errado, mas você está lá para ajudar até o final, né? Enquanto que às vezes fundos Exato, de private equity, a primeira coisa quando dá errado, que é do negócio deles, é cortar o cordão umbilical e pular fora, né? exato, exato, Então, são modelos diferentes e pro caso de vocês estão junto com o founder, com o empresário, exato. muito, muito E interessante. muitas vezes, assim, esses, esses empresários que a gente tem parceria no nível do franqueado, no nível da franquia, são empresários que a gente quer desenvolver o relacionamento de 15, 20, 30 anos. Então a gente tem franqueados no portfólio que foram franqueados da Microlins lá atrás, Hum. depois foram franqueados de Instituto Embeleze, que era um negócio que o Semenzato também cofundou na época da Microlins, e que vem até hoje. A gente teve um caso curioso, investimos numa franqueadora alguns anos Hum. atrás de um empresário que tinha sido franqueado da Microlins, franqueado do Instituto Embeleze, e foi uma parceria é, muito interessante. Hoje ele é um dos nossos investidores no fundo, então isso exemplifica um pouco o que a gente busca fazer e no final do dia, se você entrega um resultado consistente de longo prazo, não tem por que esses parceiros não quererem fazer mais negócio com a gente, né? Então, a gente trabalha muito para potencializar isso e tem uma cabeça de realmente descer nesse nível e ajudar a resolver os problemas que com certeza eles vão aparecer. Uhum. E aí o nosso papel e muito do papel do próprio Semenzato é ser esse braço direito dos fundadores
para essas situações complexas. Porque quando as coisas vão bem, ninguém precisa de sócio, tá tudo certo, o juros está Sim. baixo, ninguém está Tem capital brigando, tem disponível, né? capital disponível. Agora, quando as coisas vão mal ou na hora dos desafios, a gente é, a gente está aqui para isso, fala Uhum. muito isso para os fundadores e, e acho que você ter que resolver esses problemas porque você está exposto reputacionalmente e, de novo, o negócio leva o nosso nome, Uhum. muitos dos franqueados que a gente atrai hoje vieram por conta do nosso selo e a Uhum. gente roda essas pesquisas de tempos em tempos, então a responsabilidade fica cada vez maior. Por outro lado, também, isso vai virando cada vez mais uma vantagem. Sem Então, dúvida. você tem que usar com muita responsabilidade, mas a gente enxerga como de longe, um ponto positivo. Sim. E são anos para construir essa reputação, né? Que em segundos pode ser quebrada, então você tem que ter um cuidado muito grande. Totalmente. E agora, com o desafio de garantir que os novos sócios da nossa partnership, eles têm esse senso também embutido no DNA deles, né? Porque afinal, nosso papel é traduzir todo o conhecimento do Semenzato e o que ele representa, né, em conhecimento, processo, procedimento para a próxima Uhum. geração, para conseguir escalar. Sim. É, E franquia é um modelo que eu acredito que dá muito certo no Brasil, porque o brasileiro tem essa veia empreendedora, né? Ele gosta de ter o seu negócio próprio, de querer tocar, então acho que é um modelo que é bem interessante, obviamente não é fácil, como empreender no Brasil não é fácil de uhum, maneira alguma. uhum, E, e eu queria perguntar uma questão de internacionalização, porque não é, a gente falando de Brasil, uma outra característica nossa é que o Brasil é um pouco fechado em si mesmo, né? Então, poucas pessoas, por exemplo, dominam o inglês ou alguma uhum, segunda uhum, língua. E vocês têm um caso de investimento no Oakberry que se internacionalizou e vai muito bem. uhum. Eu queria entender, contar um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessa história e o que é diferente de uma franquia internacional versus que são Claro. domésticas. Essa começou já com uma história de internacionalização, porque o Georgios, quando a gente fez a parceria, ele tinha pensado o negócio lá fora, não conseguiu montar um negócio lá fora por restrições diversas na época, fundou no Brasil, mas quando a gente investiu, eles tinham umas 50, 60 lojas no Brasil e já uma loja fora. Hum. Então, ali, o início dessa história foi na fundação, a ideia que ele teve, ele pensou o conceito, pensou a marca, pensou provavelmente até a categoria Uhum. com base em algo que fosse já desejado e escalável globalmente. Depois, a gente foi percebendo também que estava muito embutido na figura dele. Ele era um founder, ele é um founder, sempre foi, totalmente equipado, capacitado para construir um negócio global. Desde a concepção até a execução. Uhum. Porque uma coisa é você falar, bom, tem um produto, tem um conceito que é exportável. Outra coisa é você botar a pasta embaixo do braço e fazer negócio com empresários do mundo inteiro e voltar com os negócios assinados Uhum. e aquilo começar a virar um schedule de abertura de lojas muito poderoso, né? Então, eu acho que ali, depois de uma visão muito acertada dele e dos cofundadores, e da construção de uma marca pensando no internacional e tudo, muito mérito na execução. Até hoje, assim, a capacidade de execução dessa estratégia de expansão internacional é, é algo bem impressionante, mas que a gente deveria, acho que o empreendedor brasileiro deveria acreditar mais, Uhum. porque a gente tem
uma safra muito boa de empreendedores brasileiros prontos para competir globalmente. Uhum. Então, eu espero que seja o começo de uma onda de vários outros negócios que possam expandir globalmente. Depois teve... Acho que tem muito desse timing também que foi bastante acertado na concepção, né? Provavelmente ele pensou, pô, é um produto que todo mundo já conhece, mas ele ainda é muito mal entregue Uhum. globalmente. Seja do ponto de vista de sabor ou experiência do cliente. Você tem que ir num supermercado, você vai pegar um negócio congelado lá fora, vai ter gosto de gelo. Então, Uhum. acho que tudo isso. E depois, teve um componente também que foi super importante quando a gente investiu, coincidências da vida, assim, uma semana antes da gente fazer o closing da operação, não me lembro agora se estava assinado já ou estava prestes a assinar, eu recebi uma ligação do Bruno Soares, que na época, jogador de tênis, Uhum. ex-jogador de tênis, na época ele era um do mundo, estava jogando ainda duplas, falando, cara, você já tomou esse açaí aqui? Toda vez que eu tô em BH, tô tomando, eu tô viciado. E a gente estava com a transação negociada para investir na empresa. E aí eu não falei nada para ele, liguei para os sócios e perguntei se eles topavam conhecer o Bruno. E aí eles se conheceram, o papo foi muito bom, e o Bruno investiu junto com a gente na rodada. Uhum. E aí o Bruno foi quem ajudou muito a abrir a porta nesse começo para a expansão internacional. Então o Bruno colocou todo mundo ali na cara do gol para levar a marca para os Grand Slams de Uhum. tênis, abriu muito a porta em outros grandes eventos internacionais, Uhum. conectou com muita gente. Então também teve um componente aí bem relevante e essas coincidências, sorte, sei lá qual que é o nome disso, da vida que também acontece na hora certa, no lugar certo e que ajudam a alavancar o negócio. Mas tem sido uma experiência incrível Uhum. e de fato, em franquias, é uma das únicas, se não a única marca até hoje a ter uma expansão tão relevante fora do Brasil. Sim. Assim, Não sei se você tem qualquer proporção de negócio aqui no Brasil versus fora do Brasil. hoje mais de 1.200, 1.300 lojas no total, e mais de 800 fora do Brasil. Nossa. Então, assim, muita coisa. A sede é no Isso. Brasil ainda? A sede tem alguns escritórios já pelo mundo. Tá. Então, tem um time na Europa, tem um time nos Estados Unidos, tem um time na Austrália, tem um time no Brasil. Então, algumas geografias já bem relevantes. Uhum. Tem algumas coisas interessantes. A gente fez uma parceria para Espanha, Itália e Portugal com um fundo de private equity europeu. Então, o fundo de private equity europeu investiu na master franquia dessas 3 regiões. Então, é um Interessante. modelo bem interessante. A gente tem aprendido também sobre isso. É, mas é muito legal, assim, a marca realmente pode falar que tracionou em praticamente todas as geografias importantes do mundo, é, e isso é bem único. É Um impressionante negócio mesmo. Eu não tinha bem... essa dimensão toda, não. É maior bem maior fora do Brasil do que aqui. É, Bacana. É, Bruno, perguntar algumas curiosidades. Talvez você não tenha na ponta da língua, mas claro. é, qual que é o modelo de franquia mais diferente ou esquisito que você já viu, que você se lembre? Olha, diferente, a gente tem 2 casos no portfólio que são muito interessantes. Hum. O primeiro, diferente, é um residencial senior, que não existe franquia disso em nenhum lugar do mundo. O Brasil tem um pouco disso, né? Tem vários negócios no Brasil que são Hum. franquia, que só são franquia aqui. Uhum. Mas o Terça da Serra, que é esse investimento nosso em saúde,
é um residencial sênior que, quando começou, eles fizeram um residencial próprio, foram expandindo, 2, 3 próprios, e aí começaram a receber inbound de médicos querendo licenciar o modelo ou se associar de algum jeito, porque estavam vendo o sucesso e gostavam da categoria. Uhum. E aí eles bateram em 2 ou 3 consultores de franquia e pedindo um projeto para formatar para a franquia. E eles foram negados, porque disseram que era impossível fazer franquia desse negócio, Uhum. que nunca ia parar de pé. E aí eles acabaram, assim, demorando um pouco mais para lançar. Teve um consultor que acreditou no projeto, Uhum. resolveu gastar tempo, e aí acharam viabilidade, formataram, começaram, e a gente investiu neles alguns anos atrás. Eles tinham umas 30 casas, Uhum. indo muito bem, e hoje a gente está com 160 Nossa, casas pelo Brasil, assim, que legal. mais de 3 mil leitos. Uhum. É um negócio bem relevante e que foi totalmente, acho que quebrou vários paradigmas, Sem assim. A gente dúvida. conversa até com algumas pessoas da saúde, eles falam, pô, mas isso aí no modelo de franquia, vocês conseguem ter um bom controle de qualidade, vocês conseguem padronizar, não é complexo. Uhum. Então, acho que esse é um deles. O outro, muito curioso, é uma rede de brechós, Uhum. que a gente também, quando olhou, teve muito preconceito inicial, assim, Uhum. do comitê. Levou para comitê, o comitê inteiro dando muito pushback, falando, pô, esse negócio, será que é um negócio que é rentável? Esse negócio existe, né? Tem cliente, tem fornecedor, enfim. Acho que esse é um também É, fora do óbvio. óbvio, totalmente, totalmente. Uma última pergunta. Parte da audiência nossa é composta por empresários, empreendedores que têm seu negócio e que consideram trazer um sócio para ajudar a crescer, ou às vezes até vender, ou se juntar com alguém maior. Com base na sua experiência, você já fez muita transação, já investiu muito em empresa, já vendeu. Que conselho e que recomendações você tem para o empresário que está buscando fazer uma transação, atrair um sócio? Eu, eu diria que é muito importante você fazer pelos motivos corretos. Então, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora, você tem que ter um motivo muito claro, um porquê desse movimento, né? Então, eu acho que isso elimina já vários potenciais erros Uhum. e te coloca numa posição muito mais, acho que muito mais adequada para tomar qualquer tipo de decisão. Depois, eu diria que como é uma decisão que você não toma muitas vezes na vida, né, tô tomando aqui a ótica do empresário. Uhum. Raramente o empresário vai tomar essa decisão 2, 3, 4 vezes na vida, Uhum. né? A não ser que seja um empreendedor muito serial ou um investidor que só faz isso da vida. Então, é extremamente importante você estar bem assessorado. E bem assessorado em vários aspectos. Assim, você tem, dependendo do que você vai fazer, você precisa ter assessorias diversas. Uhum. Então, e o que eu tenho aprendido é que muitas vezes isso vai além das credenciais, vai além das placas. Isso tá muito mais atrelado ao relacionamento, à confiança, a você ter assessoria de parceiros que realmente entendem o motivo pelo qual você está fazendo aquilo e vão te dar, né, uma assessoria com o menor nível de conflito de interesse ou, né, alinhada com os teus objetivos. Acho que Uhum. assessoria, sem dúvida, é algo que não dá para você
menosprezar. Uhum. E aí, depois, preparação, ela é fundamental. Então, muitas vezes você tem o objetivo alinhado, você tem todos os assessores e agentes que você precisa para fazer alguma coisa, mas você está completamente despreparado. Seja Uhum. porque tem alguma vulnerabilidade no teu negócio que você não resolveu, Uhum. seja porque tem alguma questão que pode te deixar muito vendido na hora de executar algum plano. Então, eu acho que a preparação, eu penso muito nela como algo que é fundamental, tem que fazer parte do dia a dia e depois o resto tem que ser uma consequência desse trabalho. Então, você tem que estar preparado sempre, a empresa tem que estar organizada sempre, você tem que fazer a gestão das tuas, né, deficiências sempre. Toda empresa vai ter as suas Uhum. deficiências, mas você tem que ter consciência delas, tem que saber como mitigar, tem que falar com transparência Uhum. com quem você estiver negociando. Acho que isso tudo faz total diferença. E aí, também uma coisa que é muito, muito importante, que a gente tem aprendido, é buscar fazer negócio com o sócio certo. E aí, isso tem muita nuance, assim, e sócio certo pode ser para uma determinada operação, o sócio certo pode ser porque é o sócio alinhado com os teus princípios. Uhum. Essa não é uma pergunta trivial, Uhum. é uma reflexão trivial, mas ela é super importante. A gente Exato. até hoje, assim, teve muito privilégio de poder ter parcerias muito bem sucedidas com alguns fundos, mas a gente sabe que nem sempre, né, as histórias são só rosas Uhum. e mil maravilhas. Trazer um sócio é uma decisão muito importante que muda a dinâmica das empresas, muda a dinâmica, às vezes tem impacto até familiar, e é super importante ter um processo bem extenso e muito profissional de conhecimento, alinhamento entre os Uhum. sócios e tudo mais. Então, tenho aprendido que isso faz muita diferença. E nesse capítulo de assessoria, tem um ponto que a gente fala muito que é a estrutura do que você vai fazer, ela importa muito. Muitas vezes até mais do que o próprio investimento em si. Então, a gente já teve investimentos que foram em empresas incríveis, Uhum. mas que não foram na melhor estrutura possível. E Uhum. aí o teu retorno não foi incrível, porque a tua estrutura não era adequada. E vice-versa. A gente já teve retornos incríveis num investimento que é, era muito menos incrível como Uhum. empresa ou resultado, mas que na estrutura certa funcionou muito bem. Então, essas coisas importam muito. É, e eu acho que são algumas dicas assim que eu daria, mas sociedade é um negócio que a gente leva muito a sério, tem que ser levado a Uhum. sério. E essa etapa preliminar de conhecer bem o sócio, conhecer as pessoas com quem você vai interagir, garantir que tem afinidade, garantir que. E fazer um processo exploratório para saber, principalmente em casos de insucesso, Uhum. como foi o comportamento da contraparte. Porque também é algo difícil, assim, a variável humana, as pessoas, é muito difícil você fazer uma ótima avaliação quando você está conhecendo uma empresa, principalmente se você é o investidor, né? Uhum. Nenhum vendedor, ele vai... ele está no modo venda. Só Ele quer te falar as coisas boas. quer te falar as coisas boas, dificilmente você vai vivenciar uma situação de conflito com ele, por mais
tensa que seja a negociação, não se compara com um problema da vida real, né? Sim. Ou um momento duro, uma crise na empresa. Então, Hum. é muito difícil você realmente conhecer as pessoas nesse ambiente negocial. Então, eu acho que tem que partir muito para uma esfera aí de indicação, recomendação, tem que tentar entender bem como é que é o comportamento, principalmente quando as coisas dão errado. Uhum. E aí, estrutura muitas vezes é você conseguir também ter soluções e prever, pelo menos as que você conseguir já de antemão e discuti-las, né, as situações que podem dar errado. Porque Perfeito. são várias e acontece, e é importante negociar isso na entrada. Acho que Hum. estrutura tem muito a ver com isso, assim, você poder. Ninguém quer ficar discutindo o pior e planejando o pior, mas tem que estar preparado para que isso possa acontecer. Então, isso Uhum. faz parte também de ter assessores muito bons, pessoas que fazem isso no dia a dia e que não estão passando por isso pela primeira vez Uhum. na vida, como muitos Legal. empresários. Então, eu acho que é isso, mas Então, sem dúvida é um tema bem abrangente. não, mas são excelentes pontos. Eu acho que você colocou preparação, falar com quem tem experiência, falar com quem já passou por isso, né? Outros empresários também, pegar referência. Eu acho que você citou, acho que o caminho das pedras, e aí tem que investir tempo para se inteirar também, né? E eu diria que tentar nunca se colocar numa posição de precisar fazer alguma coisa. Sei que pode parecer meio, né, superficial, mas no final do dia, eu acho que o bom investidor ele tem que poder usar o tempo em seu favor. Acho que ele tem que conseguir, né, fazer e tomar uma decisão pelos motivos corretos, na hora certa, sem pressa, sem. Então a gente tenta muito usar esse tempo em nosso favor e não se colocar numa posição que nos force a ter que tomar uma decisão acelerada ou pelos motivos errados. E na ponta vendedora a mesma coisa, assim. Eu acho que quando você não precisa, normalmente é quando você vai conseguir construir a melhor parceria. Uhum. Seja vender um pedaço, seja fundir a tua empresa, seja vender tudo. Então, isso eu acho que faz parte desse capítulo de preparação, que é, se você estiver bem preparado, provavelmente você nunca vai precisar, Hum. e aí vai virar uma discussão muito mais saudável Uhum. e que você consegue extrair o maior valor possível em qualquer uma das pontas. Então, acho que essa seria a dica. Talvez eu falei bastante, mas essa seria a dica mais valiosa, assim. Perfeito. Nunca se colocar numa situação de precisar ou ter que fazer alguma coisa, porque aí provavelmente você vai estar motivado pelos motivos errados. Errado. E não vai ser o melhor negócio. Não, excelente ponto, Bruno. Boa reflexão, não é óbvia. Aliás, você trouxe uma riqueza de experiência aí muito boa para nossa audiência. Mais uma vez, super obrigado pelo papo. Obrigado você. Muito bom, Bruno. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.